depois de tanto tempo, nós estamos de volta. Bem, já passaram todos os vestibulares, acabou, sabe aquela ansiedadezinha pra sair o resultado. Os nomes no que se diz respeito ao romance policial. E por que pediram a Evans? É o primeiro livro que eu leio dela. Só que de muitas pessoas que eu já escutei dizem que é o melhor livro de todos, tal, eu ainda não posso responder. Mas eu gostei muito, é um livro que, se você estiver uma vida normal, você lê ele um dia. Mas ele é muito, muito, muito bom. E ele vem contando a história de Bob e Frank. Principalmente Bob, mas ele acaba de certa forma dando mais importância, mais ênfase às atitudes, a personagem mesmo dele, Frank. Bob, ele mora numa cidadezinha pacata de Gales. Só que quando ele tá jogando golfe com um amigo dele, o senhor já, o médico, eles encontram um homem no penhasco, embaixo já do penhasco, morrendo. Na verdade, o homem só tava respirando, o médico disse que ele tinha fraturado algumas costelas e tal. E quando o médico vai atrás do socorro e Bob fica lá, o homem fala. O homem abre o olho e diz: por que não pediram a Evans? E morre. Acabou. E isso fica na cabeça dele. E quando ele tá ali morto, ele olha, tem um retrato de uma mulher, de uma mulher muito bonita no bolso do morto. E outras coisas. Só que Bob é filho do vigário da cidade e ele tem que ir tocar órgão a partir daquele horário. E o médico não voltava, ele tinha que ir embora, ele já tava, meu Deus, não pode não, sermão, tal. E vem um rapaz de longe. Ele fica achando estranho, mas o moço disse, mas o homem disse que tá ali procurando imóveis e viu quando eles desceram e tal, e tava ali pra ajudar. Ele deixou o morto já com esse rapaz e acaba levando uma bronca do pai, etc. E um dos problemas que tem assim na trama, que ajuda a desenrolar a trama, é que Bob, o pai, um dos pontos que reclama com ele é que diz que ele é muito banda voou, ele não quer nada com nada, e ele é vagabundo mesmo, tal, irresponsável, e dá um sermão no filho. E ele quer abrir um negócio, eu disse, não, um amigo meu tá abrindo uma garagem e tal, e pediu minha ajuda, lá em Londres, na capital. Ele vai abrir uma garagem, aluguel de carros, já conseguiu alguns carros de segunda mão, acha que tá conserta, dá uma pintura, uma melhorada e vai lá. E o pai fica chateadíssimo, porque esse amigo dele tem uma fama de assim, tem muitas encrencas, irresponsável também, e é um problema. Só que quando Bob vai pra Londres, ele encontra uma amiga dele de infância chamada Frank, que é filha de um lord lá da região. Que eles vivem em Londres agora. E ele conversa com ela, conta e fala sobre o carinha lá, né, que morreu. Na investigação, ele, por causa do que foi que levou o cara a morrer, depõe lá e conta a ela fica super empolgada e começa a planejar começa a pensar em várias teorias para a morte do cara, conspiração e assassinato, e ela começa a se empolgar com aquilo. E um dos pontos, quando eles encontram, né, o corpo, tem uma neblina muito densa. E ele explica, não era neblina, o cara tava andando, não era da cidade, então não sabia daquela ali, caiu, pronto, um acidente normal. Mas ele ficou intrigado com a pergunta do morto antes de morrer e com a foto da mulher, que ele achou ela muito, 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 muito bonita. Quando eles voltam pra cidadezinha, a irmã do monstro vem deles. A irmã e o vem identificar tal, e aí tem-se fazem uma matéria, ela vai lá identificar o corpo, não sei o que.
Diz que o nome do morto era Alexander, que era um cara que viajava muito e tal. Só que ela vai na casa de Bob pra perguntar, chorando, se acabando, pra perguntar se o morto tinha dito alguma coisa, né, nos seus últimos momentos de vida. E o Bob não lembrou de nada, disse que não, tal. E achou muito estranho porque ela disse que a foto, na própria matéria ela mesma disse, depoimento e tal, a foto que estava no bolso do defunto era dela. Ele carregava uma foto da irmã. E ele ficou achando muito estranho, porque a foto da mulher que ele viu era uma mulher muito bonita e ele não entendia como é que aquela mulher estava tão acabada e tão horrorosa como agora, se era realmente a mesma mulher. Mas aí Bob tem uma briga com o pai e pega um lanche, uma cerveja e vai embora. Já tentar parar de pensar naquilo pra relaxar um pouco. E quando ele tá no parque, ele dorme, acaba dormindo, acorda, abre a cerveja, come, bebe e passa mal e acorda no hospital. E Frank vem visitar ele e ela explica colocar morfina na cerveja dele, pode ser alguma coisa em relação ao morto, não sei o que, tal. E leva flores pra ele e vai embora. Só que assim que ela vai embora, ele pega o jornal e ele percebe que a foto da mulher, a foto que publicaram como sendo a foto que o defunto carregava e tal, não era a mesma foto que ele havia visto. E ele liga pra mandar a enfermeira ligar pra Frank de novo e explica tudo a ela. E eles começam a achar que possivelmente teria sido o rapaz que ele deixou lá vigiando o corpo, que trocou a foto, e começa o desenrolar. Antes disso, antes dele ter a morfina, ele lembra que não disse ao cunhado e à irmã do morto o que ele tinha dito antes de morrer. E aí ele escreve e envia, e o cunhado retorna dizendo que achava sem importância, não muito relevante esse dito, a fala e tudo bem. Só que eles vão pra Londres. Frank e Bob vão pra Londres e eles começam agora, vão investigar quem é Evans, porque mataram o cara, será que a doida era realmente irmã dele e tal, tem todas esses... Eles começam a investigação criminal, literalmente. Eles fazem uma lista de todos os Evans que moram na cidade deles e vão pra Londres. Quando chegam em Londres, Frank traz um amigo médico dela, compra 3 carros de Bob e vão forjar um acidente numa região em que mora os Bryanston Frisch, que são a família do rapaz que ficou lá olhando o corpo do morto. E eles simulam um acidente, o médico disse que ela tem que repousar e tal, e levam pra casa dos Bryanston Frisch. E ela fica lá, espiã, conhece Roger, que era o rapaz que ficou ali no corpo. Henry, que é o senhor Bryanston Frisch, e a sua esposa. E acaba conhecendo ali Moira e Dr. Nichols, que são casados. Eles vão pra um jantar na casa de Henry. E ela tem muito medo do doutor. Ele tem um aspecto muito amedrontador. A esposa, Moira, é muito submissa, uma mulher medrosa, temerosa, aparentemente. Henry, o dono da casa, tem um ataque de nervos, a pupila dele estava muito dilatada e sem brilho. E ela começa a pensar em várias coisas, que ele pode ter sido o mandante do assassinato, que tem algum tráfico de entorpecentes, uma quadrilha que
uma quadrilha que gerencia entorpecentes. E ela vai como Lady Francis, realmente como ela é, e Bob vai como seu chofer. Só que ele vai embora e ela fica. E eles começam ali dentro da casa, ela acaba se encantando por Roger Brushton Fisher. Nesse meio termo, Bob entra na Granja, que é um hospital organizado pelo Sr. Nicholson para cuidar de pessoas com distúrbios mentais, dependências químicas, entre outras coisas. E quando ele entra, ele vê uma mulher indo na foto dele. E ele percebe que é a mulher da foto. Só que ela diz, corra, fuja daqui pra ele, senão você vai ficar nesse inferno. Então ele foge. E os enfermeiras saem, acabam pegando ela e ele foge. E ele diz a Lady Francis que a mulher está lá. E às vezes eles têm conversas pelo telefone e tal. E aí, num desses dias, Roger disse a Frankie que pensa que seu irmão está usando narcóticos entorpecentes, que alguém está lhe proporcionando isso, por isso que ele está ficando agressivo e tal. E a esposa não sabe de nada. E ele não quer também contar a ela para que ela não se preocupe mais e tal. Ele queria ajuda de Lady Francis. Okay. Nesse mesmo dia, a mulher da foto consegue fugir do sanatório e vai ao encontro de Bob, que está disfarçado de chofer, né? E está se hospedando numa pousada perto. E ela, desesperada, com ataque de nervos, diz que ela é a esposa de Tom Richardson, que ele deixa ela presa lá, que faz coisas horríveis, que ele é um homem muito ciumento, que ela acha que ele matou um amante seu e precisa da ajuda dele. E ela acaba indo embora e ele fala com Frank, e ela se toca que é Moira, a mesma mulher, a esposa de Dr. Nicholson mesmo, que foi ao jantar. E aí eles começam a investigar todos os envolvidos e a tentar proteger Moira. Bob acha que é Roger e Frank está apaixonada, caída por ele. Diz que não é impossível que seja ele. Pra vontade de Bob, sem ele saber, Frank acaba contando a Roger, perguntando se ele trocou as fotos que estava no bolso do defunto. E ele diz que realmente mudou, mas para precaver, para cuidar da imagem daquela senhora respeitada que era a Dona Moira, e não está a encontrar a foto dela ser carregada por uma pessoa que não é parente dela. Isso poderia causar um constrangimento para ela, para a família. Ele disse que mudou, tal, e ela acredita. Bob não acredita. Eles vão atrás dos Caimans e do Savage, que são duas famílias. Os Caimans são os possíveis no caso a irmã e o cunhado do morto. E Savage é um homem que morreu com câncer. Na verdade, o médico deu-lhe o diagnóstico de câncer e ele se matou por causa disso. E deixou um testamento lá. Possivelmente essa trama estaria envolvida no testamento dele, nesse dinheiro dele. Por isso que os Cayman também podiam estar envolvidos na questão não só de tráfico, mas de falsificação. Certo dia está Frank, Roger e a senhora Brooke. Eles estão no jardim, escutam um tiro, e quando correm para lá, o gabinete está fechado, ele está lá dentro. E Roger acaba partindo lá o vidro e entra, e ele está morto. Uma carta lá, desesperada, que tinha se suicidado. Porque antes disso, eles haviam conversado. Roger queria que ele fosse para o sanatório. Só que Frank acabou explicando para eles que ele possivelmente era um homem e tal, que estivesse envolvido naquele, decidiu não colocar. Né? O irmão que sabia que o médico poderia estar envolvido nessa questão do crime. Só que eles tinham, antes disso, eles tinham
Antes disso, a esposa dele não queria colocar, porque não confiava no Dr. Nichols. E eles disseram que não sei o que ela não deveria botar e tal. Só que aí foi antes da investigação. Quando eles chegaram a esse ponto da investigação, eles disseram que ela não deveria mais voltar. Ela disse, mas eu já conversei com ele e tal. Vocês já não tinham me dito que era melhor. E foi quando, nessa conversa deles, é que tem a morte e acaba se matando, possivelmente. Só que como a vista estava tudo fechado e ele sabia que o irmão não poderia chegar naquele ponto, Roger fala ameaça o doutor por causa que possivelmente ele teria matado seu irmão. Frank e Bob voltam para Londres. Ele se disfarça de um advogado e vai na casa de algumas pessoas que poderiam dar informações sobre o paradeiro dos Carmans e sobre o Senhor Savage. E depois disso, quando eles voltam para o vilarejo lá onde tem a granja, Bob some. É quando tem quando o Henry morre, né? Isso eles sabem, antes de morrer. Quando o Henry morre, chega uma carta de Bob. Frank achou estranho por ele não ter telefonado, porque a carta não parecia com a letra dele. Mas era dizendo que ela não contasse nada a ninguém e fosse para o lugar onde ele havia indicado, porque ele tinha achado novas pistas e tal. Quando ela vai, é uma cilada, ela é presa e é colocada num sótão escuro e Bob está lá também amarrado. E vem um homem que parece o Dr. Nichols e fala tal, que eles descobriram, não sei o que, ameaça eles de morte e tal. Só que Bob vê que as orelhas, porque quando ele foi, uma das vezes que ele tentou libertar uma loira, ele viu o Dr. Nichols de costas e viu que os lóbulos deles eram. A sua orelha era bem característica e não era do mesmo jeito da pessoa que a gente estava fingindo ser. Só o amigo dele chega, só que ele sobe no telhado, cai e quebra a janela. Quando ele quebra a janela, vem uma pessoa subindo, né? E aí eles deixam uma bota lá nos dois troços e eles se colocam, o amigo se esconde embaixo da cama. Ele diz que foi, tenta escapar e tal, e ele reforça as cordas dos dois. E eles planejam lá e atacam a pessoa. Quando atacam a pessoa, na verdade, é Roger que está disfarçado. E eles ligam pra polícia e tal, explicando. Só que quando eles olham, Moira está dentro do quarto entorpecida já, sob efeitos de drogas. E fica como se fosse uma brincadeira. A polícia não acredita, tá? Acha que foi uma brincadeira deles ali, deixa isso passar. Mas Frank lembra que ela foi cloroformizada. E ela tinha como provar, porque quando ela chegou no sótão, ela vomitou num balde de carvão, possivelmente estaria lá a substância. Só que elas vão atrás da empregada da senhora Temple, que foi a mulher que conheceu o Savage, porque o Savage estava apaixonado. Quando ele morreu, ele deixou tudo pra ela, só que ela era uma mulher casada. E eles vão atrás dela, só que ela não está morando mais no lugar, então eles vão atrás dos 3 empregados que tinham: Gladys, a cozinheira, uma copeira e o jardineiro. Mas o jardineiro era cego. E eles vão atrás da copeira e pegam informações. Então, realmente, o Sr. Savage morreu na casa da senhora Temple e tal. Nós tivemos testemunha, nós entregamos, nós assinamos o testamento e tal, entregamos como testemunhas. Só Gladys que não participou, mas ela só trabalhou 2 meses, ela trabalhou 6, então ela pode lhe dar mais informações. E aí eles passam
ela diz onde possivelmente Gladys está morando, e quando eles vão correr atrás, eles descobrem que Gladys na verdade é a senhora Hobbs. Gladys na verdade é a senhora Robert, que era vizinha de Bob. E quando eles estão chegando lá, eles veem Moira na porta. Quando eles veem Moira na porta, eles levam Moira pra um café, que ela diz que ali não é seguro pra eles conversarem, porque possivelmente a senhora Templeton e Roger estão ali e eles vão querer matar aquela vez mais cedo, que eles querem vir matar Evans, que seria a senhora Robert. E eles descobrem que Gladys Evans era o seu nome de solteira na época. E ali ela tenta conversar com eles, ela tenta envenená-los. Frank percebe, e quando ela fala que a vilã na verdade é ela tira e Frank, só que Bob bate na mão dela e o tiro acaba passando de raspão e dá uma confusão todinha. No final se descobre que a senhora Templeton era Moira, senhora Cayman. Moira fingiu ser milhares de todas as senhoras envolvidas na história, vilãs. Ela fingiu ser tal, e Roger era o seu cúmplice. Roger vai embora para a América do Sul e escreve uma carta para Frank explicando tudo o que tinha acontecido, que as duas eram comparsas tal. E ela começou ele acaba desistindo de continuar com ela, porque os seus planos estavam ficando muito mirabolantes. Quem matou quem matou o cara do início foi ele. Quem matou ele foi ele. E quem seduziu o Savage, como a senhora Templeton, foi Moira também, e todas as outras partes. Fina na bebida de Bob foi Moira. Termina o livro Bob e Frank achando que Sylvia, que é a senhora Preston Fresh, deveria se casar com o Sr. Nixon pra se compensar por essa história, de certa forma. E no final de contas, o finalzinho é bem meloso. Ele acaba pedindo Frank em casamento, eles vão se casar, vão morar numa fazenda e tal, e termina assim bonitinho. Mas eu gostei muito, muito do livro, porque é um livro que você não consegue literalmente parar de ler, você fica muito ansioso pra ver. E assim, se você não prestar atenção, você não entende muita coisa. Eu não contei muita coisa aqui pra não dar spoiler, mas é uma trama muito incrível. O melhor de tudo é que assim, você sabe que isso é ficção. É ficção. Que a Agatha é ficção. Mas que isso possivelmente existiu. É muito que você consegue sentir lá na época, entender tudo que se passa e, meu Deus, e realmente existia muito disso, existe hoje. Principalmente porque em relação a homicídio, a drogas, então era uma coisa que estava soltando muito naquela época, muito a questão de preconceito, de ilusão, de desencanto. Então é um livro maravilhoso, eu gostei muito, não adianta eu falar que vocês têm que ler, ele é muito... Ó, ele tem 236... Não, tem 229 páginas. É muito bom, muito bom, ó, sério, eu gostei muito dele mesmo, porque você tenta ir descobrindo também com ela, é fantástico. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero logo trazer resenhas, outras resenhas de Agatha, porque é fantástico. Realmente ela é uma das maiores escritoras do século passado, e ela tem todo o mérito, que é uma mulher incrível. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau.